Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! E aí, pessoal, todo mundo animado com os preparativos para a ceia de Natal? Eu já tô aqui, ó, a todo vapor com os meus preparativos. Eu vou fazer esses copinhos para mousse, que eu vou enfeitar a minha ceia. E aí eu tô compartilhando essa ideia com vocês, tá? Então eu vou fazer 5 modelos diferentes. Vai ser a bengala, as cerejas, a guirlanda, o Papai Noel e o boneco de neve. Vamos começar pela bengala. Eu abri aqui 2 minhoquinhas bem fininhas, uma de massa vermelha e outra de massa branca. Eu vou juntar as 2 pontinhas e vou torcer, como se fosse uma trancinha. Aí agora eu vou colocar aqui na bancada e vou abrir ele assim, ó, com a mão. Vai dando uma ajeitadinha, porque às vezes fica uma mais fininha do que a outra, tá vendo as tirinhas vermelhas? Tem que ficar bem regular, todas do mesmo tamanho para ficar bem bonitinho. Tá vendo? Aí aqui, ó, já emendou a massinha branca com a massinha vermelha, não fica nenhuma emenda aparecendo, parece que é uma tirinha toda listradinha, bem homogênea. Aqui, esse comprimento ficou com mais ou menos uns 10 centímetros, dá pra fazer até 2. Então, eu vou dividir no meio. Ó, uma dica pra vocês cortarem sem ficar marquinha, coloca a esteca, ó, e vai girando. Aqui, eu vou tirar esse excesso. Vou dobrar a pontinha. Pro acabamento eu vou fazer um lacinho. Tem 2 bolinhas bem pequenininhas de massa verde. Vou abrir só aqui nas pontinhas, tá vendo? Deixo o gordinho aqui no meio e achato. Abre bem fininho pra ficar uma coisa bem delicadinha, tá? Porque o copinho é muito pequenininho. Se fizer muito bruto, fica feio. Juntei aqui as pontinhas. Fiz 2 desses, vou juntar para formar o lacinho. Uma minhoquinha de massa vermelha. Eu vou achatar essa minhoquinha e vou enrolar para formar uma florzinha. Cotonete com água, não precisa de cola, porque aqui a massa ainda tá molinha. A massa já é feita com cola, então não tem necessidade de botar mais cola. Para guirlanda, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou usar, só que aqui eu usei o vermelho, o branco e vou colocar também um verde. Então, eu vou juntar os 3, vou torcer. Só que aqui eu vou deixar assim como tá. Eu não vou fazer como eu fiz na bengala, que depois eu abri para poder unir as massinhas. Eu vou deixar ela com essas, tipo umas ondinhas mesmo, para ficar mais bonitinho. Cortei aqui com mais ou menos uns 4 centímetros. Vou abrir ela, puxando ela assim, ó, para ela ficar mais fininha, um pouquinho mais delicadinha. Torce, continua torcendo, para ficar bem bonitinho. E junta as pontinhas. Para o acabamento da guirlanda, eu vou fazer umas folhinhas. Então, eu vou pegar aqui, vou usar o molde de silicone, porque eu acho que facilita, tá? Eu vou usar essa folhinha pequenininha
Mas se você não tiver o molde, dá para fazer na mão. Então eu vou mostrar das duas formas, para quem tiver o molde e para quem não tiver o molde. Uma bolinha de massa bem pequenininha. Vou abrir uma coxinha e vou achatar. Aí com a esteca eu faço uma marquinha no meio. Depois eu empurro aqui para trás. Ajeito aqui a pontinha. Tá aqui a minha folhinha sem o molde. Com o molde já facilita, vai mais rápido. Então eu coloco a massinha aqui dentro. Aperto aqui a pontinha, porque essa folhinha tem um formato diferente. E só faço as marquinhas com a esteca. Para as cerejas, eu vou usar também o molde, só que eu vou usar agora essa folhinha aqui maior. Quem não tiver o molde pode fazer da mesma forma que eu fiz a pequenininha, pode fazer a folhinha grande, só tomando cuidado para não fazer uma folhinha muito grossa, muito bruta, senão fica muito pesado. As cerejas são 3 bolinhas, eu fiz com uma diferençazinha de tamanho entre elas, para dar um movimento mais bonito. O boneco de neve eu vou fazer com 2 bolinhas, uma maior, outra menor. Eu vou achatar essas bolinhas. Aqui, usando um pedacinho do que sobrou da guirlanda, tá vendo? Verde, vermelho e branco. Vou rodar mais um pouquinho, vou rodando e puxando pra fora pra fazer uma minhoquinha bem fininha, pra ficar bem delicado. Vou achatar isso aqui com o rolo. Ficou uma tirinha com listras. Eu vou formar o cachecol. Então, eu vou só fazer uma voltinha assim. Ajeito aqui na pontinha. O nariz, uma bolinha vermelha. Os olhos, eu vou pintar 2 bolinhas usando tinta preta. Pode ser tinta para tecido, tinta PVA, tinta acrílica. Enfim, a tinta que vocês tiverem aí para artesanato. Aqui com uma bolinha bem pequenininha de massa preta, eu vou achatar, eu vou fazer o chapéuzinho dele. Abre bem fininho, um círculo. Coloco aqui em cima. Uma outra bolinha um pouquinho maior. Por fim, o Papai Noel, uma bolinha de mais ou menos uns 10 milímetros, de massa tom de pele. Vou achatar. Com uma bolinha, eu vou fazer o nariz. Para os olhos, tinta preta e palito. Para a barba, eu vou fazer aqui uma coxinha com a massa branca.
e vou achatar. Aí aqui embaixo, melhor, aqui em cima, né? Eu aperto e puxo as pontinhas pra cima. Não deixa muito pontudinho aqui embaixo não, senão fica feio. Vou colocar aqui no bonequinho. E vou fazer as marquinhas usando o canudinho. Esse aqui é um canudinho de pirulito, mas pode ser o canudinho de refrigerante também. Para o bigode, 2 bolinhas bem pequenas. Vou abrir como se fosse uma cenourinha. Vou enrolar um pouquinho aqui a pontinha. Para finalizar o gorrinho, uma bolinha de massa branca. Uma minhoquinha também de massa branca, que eu vou colocar aqui no acabamento. Para colar o biscuit aqui no copinho, como essa daqui é uma peça descartável, não precisa ser uma coisa muito bem colada. Se fosse uma coisa definitiva, um pote de vidro, por exemplo, vocês poderiam usar a cola lantejoula, que ela é uma cola bem mais resistente. Aqui pode, claro, usar a lantejoula, mas pode também usar a cola branca.